possíveis inimigos e poder desarticulá-los ou reagir de forma eficaz, eficiente. Da mesma forma, na vida espiritual, nós precisamos conhecer os nossos inimigos para sabermos lutar contra ele, identificar suas estratégias, suas ações. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6. Vou pedir a todos agora que se concentrem no celular. Aí você pode consultar ou faça alguma anotação no celular, não tem problema nenhum. Mas não sendo, não na hora do culto, que não seja em prol do culto. Efésios capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12, diz assim, 6 e 12. Deixa eu ler. Colocaram o data show ali não, foi o Júnior? Júnior, esqueci de colocar ali. 6 e 12. Na minha versão, que eu trabalho com a NAA, diferencia um pouco. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Igreja, não é o aniversário, é o adversário, o inimigo da igreja. O inimigo da igreja. E quando se trata de falar sobre o inimigo, geralmente se cria muitas expectativas acerca desse tema, até porque existem alguns exageros quando se fala sobre o inimigo, ou para mais ou para menos. O exagero para menos é quando a pessoa subestima a força que o inimigo tem. O exagero para mais é quando as pessoas querem dar a ele o que ele não tem. E a gente precisa estudar acerca do inimigo conforme a palavra de Deus nos revela. Não é baseado em lendas, baseado em filmes, baseados em teorias, baseados em visões. Não, é baseado na revelação da palavra de Deus, que nós iremos falar, talvez em 4 encontros, se Deus quiser, dentro deste tema. Então a Bíblia fala do inimigo ou do adversário não como um mito, nem como um ser lendário. A Bíblia, ela apresenta fatos acerca do seu passado, acerca do presente e também acerca de seu futuro. A Bíblia já nos dá um vislumbre acerca do futuro do inimigo. Logo, ele é um ser real e a gente encontra isso baseado na Bíblia. Paulo não está falando de uma probabilidade. Paulo está se dirigindo à igreja em Éfeso. E Éfeso era uma cidade voltada à idolatria, uma cidade dominada em seus dias por demônios. Em Éfeso estava o templo da deusa Diana, onde se realizava uma das maiores festas diabólicas naquela cidade. Festas envolvendo orgias, bebidas e prostituição, sexo livre, sexo em público. Tudo isso acontecia em Éfeso. Em Éfeso estava concentrado todo tipo de culto à feitiçaria ali em Éfeso. Quando escreve a igreja em Éfeso, Paulo diz que a luta da igreja não consistia em uma
espiritual. Ele diz, e inclui-se também na sua fala, porque não a nossa, ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E é claro que Paulo não está dizendo que a gente vai ser transportado daqui para os ares para lutar contra os demônios. Não, essa expressão, regiões celestiais, é uma linguagem espiritual. Porque Deus nos leva a uma posição de possibilidade de lutar contra Satanás. Deus nos eleva. A Bíblia diz que todas as bênçãos que recebemos em Cristo, recebemos nas regiões celestiais. Isso aqui é como se houvesse, através de Cristo, uma conexão de mundo. Assim como o Éden, quando Deus o visitava, céu e Éden virava a mesma coisa. Em Cristo, essa conexão de mundo físico e espiritual, ele torna-se possível no campo de batalhas, no campo das lutas espirituais. Um homem sem Cristo, ele não tem condição de lutar contra o diabo. Ele não tem condição de vencer Satanás, até porque o próprio Jesus já falou: sem mim, nada podeis fazer. Então, somente em Cristo a gente encontra possibilidade, transporta espiritualmente a uma posição para não apenas desfrutar das bênçãos, como ter a possibilidade de lutar diretamente contra o adversário. E Paulo chega a dizer que essa luta é contra os principados. Existem no mundo espiritual demônios que são considerados príncipes ou principais, líderes. E a gente vai ver isso ao decorrer do estudo. Potestades, outra classe. Dominadores, outra classe. Contra as forças espirituais do mal, que já tem uma palavra mais genérica a todos eles. Então percebam que o maligno, ele não é lendário, ele é real. E nós não podemos perder a percepção nem ignorar a realidade deste mundo. Paulo diz no capítulo 2, versículo 11 de 2 aos Coríntios: não ignorem os seus ardis. Não ignorem os seus ardis. 2, 11, 12, ele diz isso. Ou seja, o crente não pode ser uma pessoa ignorante quanto ao mundo espiritual. Não, você precisa saber como funciona o reino das trevas, como ele atua. Mas para isso a gente precisa analisar de maneira perspicaz, detalhada, algumas verdades acerca daquele que lidera este mundo. Jesus chamou de príncipe, o príncipe que é em Ezequiel capítulo 28, abra a Bíblia. Ezequiel capítulo 28. Nós temos uma declaração profética que é tido no campo da teologia como dupla. Falando sobre Satanás, eu quero um negócio de terror disso aí. Como dupla referência. Amém? Existem profecias, existem declarações